Olá! Esse vídeo é para você que sempre sonhou em fazer Botox, mas por falta de oportunidade você nunca conseguiu. Eu sou a doutora Yasmin Alvim, cirurgiã dentista, habilitada em harmonização orofacial, e neste vídeo eu vim te fazer um convite super especial. Dia 1º de setembro, aqui na Clínica Oral Dentes, vamos estar realizando o nosso primeiro Botox Day. Essa é a sua chance, essa é a oportunidade para você realizar o seu tão sonhado Botox. Vem com a gente que vai ser um prazer te atender e realçar ainda mais a sua beleza. Nós vamos aproveitar a nossa modelo Lívia para mostrar para vocês o protocolo de aplicação de toxina botulínica no rosto feminino. Lívia, antes vamos mostrar como que são as suas expressões faciais para depois a gente mostrar o vídeo depois da aplicação da toxina para vocês verem a diferença. Faz cara de brava, cara de susto, sorri. Joia. Pode relaxar, cara de brava. Quando ela faz cara de brava, a gente vê o movimento do músculo corrugador esquerdo, do corrugador direito e a contração do prócero aqui na região da glabela. Faz cara de susto. Quando ela faz cara de susto, a gente percebe a contração em sanfona do músculo occipito frontal na região da testa. Pode relaxar, sorrir um pouquinho. Vira um pouquinho de lado. Quando ela sorri, a gente vê muito de leve aqui algumas ruguinhas começando a aparecer na lateral do olho, que correspondem, na verdade, às linhas hipercinéticas que são por conta da contração do músculo orbicular do olho. Pode ficar de frente, joia. Então, quando a gente pensa em fazer uma aplicação no rosto feminino, a primeira referência que eu tenho que respeitar é o arqueamento da sobrancelha. Tem pacientes que gostam de realizar um arqueamento maior, tem pacientes que não gostam de realizar um arqueamento, para que não estranhe muito frente ao espelho. Então, a primeira linha de referência que a gente usa, vira um pouquinho para mim, pode olhar um pouquinho para mim, é a linha, eu traço aqui uma linha vertical, vira um pouquinho para lá, uma linha vertical, bem na direção do maior ponto de arqueamento da sobrancelha. Faz cara de susto. Ó, então eu tô delimitando meu limite lateral da aplicação da toxina botulínica com essa marcação do ponto de arqueamento da sobrancelha. A segunda linha que eu vou fazer a marcação é a linha da pupila. Então, eu tenho uma segunda referência, que é a linha vertical correspondente à linha da pupila, tá? A terceira linha de marcação que eu gosto muito de usar é uma linha que vai no meio da testa. Para fazer a delimitação em altura da minha aplicação de toxina botulínica. Então, com essas marcações, eu já tenho aqui algumas referências para poder definir a aplicação. Então, se eu perguntar para a Lívia, você gosta, posso arquear um pouquinho a tua sobrancelha? Tem um outro detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho um limite de segurança, antes de fazer a marcação dos pontos, eu quero mostrar esse limite de segurança para vocês. Com essa altura aqui de um dedo, se eu dividir a minha sobrancelha em 3 partes, neste primeiro terço eu tenho o músculo corrugador. Nos 2 terços laterais, com uma altura de um dedo, eu vou colocar aqui uma margem de segurança aonde eu não aplico a toxina botulínica. Tá? Essa região em verde aqui é a minha região de segurança, onde eu não vou fazer a aplicação de toxina botulínica. Por quê? Se eu relaxar o músculo frontal nessa altura aqui, eu posso causar um peso na pálpebra superior da Lívia. Então, nessa região a gente não vai fazer aplicação. Eu só vou deixar solto esse músculo daqui para cima, se for necessário, tá? Vira um pouquinho para mim.
Pode olhar de frente. Feita essa delimitação da minha zona de segurança, eu vou mostrar para vocês quais são os pontos onde a gente vai fazer a aplicação da toxina botulínica. A Lívia quer um arqueamento leve na sobrancelha, então respeitando a linha do arqueamento, eu vou colocar um pontinho lá em cima para travar essa região do músculo frontal. Eu delimito aqui o meu limite lateral, eu vou fazer um pontinho bem no corrugador, no prócero, no outro corrugador. Vira um pouquinho. Olha só que interessante. Aqui eu já tenho a delimitação do meu triângulo que corresponde às áreas onde a toxina botulínica vai atuar. Esta região aqui, olha, vai ficar livre do relaxamento da toxina botulínica para que ela não perca a naturalidade das expressões faciais, tá? Então, dentro deste triângulo em vermelho, eu vou fazer a pontuação de algumas unidades de toxina botulínica para relaxar essa musculatura. Faz cara de brava. Joia, ela tem a expressão bem forte, então a gente vai colocar aqui um pontinho aqui, pontinho aqui, 2 pontinhos aqui, dá para pôr mais um pontinho, pode relaxar, tá vendo? E aí vocês vão me perguntar quantas unidades eu vou usar nesse ponto. Eu gosto por hábito de colocar entre 2 e 3 unidades. Na seringa, a medida de 2,5 unidades, ela fica muito fácil de se aplicar. Então, a gente vai contar 2,5 unidades para cada um desses pontinhos do frontal. E para o músculo prócero e os corrugadores, a gente vai usar uma dose um pouquinho maior de 5 unidades em cada um desses pontinhos, tá? Eu quero mostrar um detalhe interessante para que vocês compreendam como ocorre a difusão da toxina botulínica. Uma quantidade de toxina de 2,5 unidades vai criar um halo de dispersão de mais ou menos, de aproximadamente 0,5 milímetros em cada ponto de aplicação de raio, tá? Isso quer dizer o quê? Que ao redor de cada pontinho eu vou ter a toxina dissipando num diâmetro de aproximadamente 1 centímetro. Então aqui eu tô tentando mostrar para vocês como seria o halo de dispersão da toxina botulínica, para vocês entenderem que ao final os pontos se unem e a toxina, aqui eu tenho um halo de dispersão um pouquinho maior, porque eu tenho uma quantidade maior de toxina botulínica. Vira um pouquinho para mim. Olha um pouquinho para lá. Vocês estão vendo que a representação dos halos de difusão da toxina botulínica, quando eu faço a união de todos os pontos, essa toxina vai se dispersar por toda a testa. Então, com 15 dias, vai causar um relaxamento em todo o músculo frontal da Lívia. Para finalizar, a gente vai fazer a aplicação de um pontinho aqui no orbicular do olho, aonde eu vou colocar 5 unidades de toxina botulínica que vão criar um halo de dispersão nessa região. Que vai abordar toda a região de ruga. Sorri um pouquinho, Lívia. E aí eu consigo tirar essas ruguinhas do canto do olho. A mesma coisa eu faço do outro lado. Um pontinho na margem lateral do olho, com uma margem de segurança aqui de um dedo, que vai criar um halo de dispersão e vai atingir todo o meu orbicular do olho nessa região, tirando as ruguinhas. Olha um pouquinho lá para frente. Então, esse é um protocolo básico para aplicação de toxina botulínica no rosto feminino. É lógico que a gente
Baseado nesse protocolo, a gente tem que entender e fazer as individualizações. Essas individualizações têm relação com a idade do paciente, com a quantidade de rugas, com a qualidade da pele e com quanto essa pessoa utiliza, quanto o paciente utiliza essa musculatura que a gente vai trabalhar nas expressões das suas emoções, e todo esse contexto vai definir para mim quantos pontos eu tenho que colocar de toxina botulínica e qual a quantidade que eu tenho que colocar em cada ponto, tá? Essa individualização é muito particular de profissional para profissional, mas o ideal é que a gente converse com o paciente, conheça as intenções do paciente, saiba o que ele busca dentro dessa aplicação, para que a gente não perca a naturalidade das expressões faciais e não crie aquele rosto, aquela expressão de rosto congelado, tá ok? A gente vai falar mais a respeito disso em alguns passos que eu quero mostrar para vocês na apresentação do PowerPoint, mas em um outro momento eu vou mostrar para vocês como vai ficar o resultado final da aplicação de toxina botulínica da Lívia, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a doutora Isabela. Como eu disse no outro vídeo para vocês, trabalho em parceria com a doutora Yasmin e com a Oral Dentes. Estaremos aí no dia 1º/9 para o nosso primeiro Botox Day em Itaperuna. E aí vou contar para vocês nesse vídeo um pouquinho mais como vai ser esse dia. O primeiro momento é o agendamento que vocês irão fazer por esse site que está aqui na descrição. Então você clica nesse link, você vai ser direcionado para uma página e vai escolher o melhor horário para você ser atendido por nós. A segunda etapa é o primeiro contato que a gente vai ter com você, que vai ser nesse dia 1º aí no Botox Day. O primeiro passo é o seguinte: o paciente vai chegar no consultório, nós vamos explicar todas as etapas que a gente vai realizar durante o procedimento. Esse primeiro contato nós vamos explicar o que é a toxina botulínica, como ela age, quais são as vantagens e desvantagens. Vamos pegar a ficha clínica do paciente, ou seja, ver o histórico médico dele, ver se ele tem algum problema de saúde, se tem alguma coisa que impeça ele de realizar esse tratamento. E aí vamos dar sequência nas queixas do paciente, ou seja, a gente vai perguntar para você o que te incomoda no seu rosto, o que te trouxe aqui no nosso consultório hoje pra gente tentar resolver da melhor forma. Após isso, a gente vai fazer a documentação, a parte fotográfica, para a gente analisar o antes do paciente. Vamos tirar as fotinhas, higienizar a pele do paciente, fazer os pontinhos de marcação de onde a gente vai fazer essa aplicação do Botox. Lembrando que a aplicação da toxina botulínica, ela pode ser realizada no terço superior da face, no terço médio e no terço inferior, em diferentes locais, com diferentes indicações, dependendo da questão do paciente, tá? Ele é o queridinho dos consultórios dermatológicos. É uma das possibilidades para esconder as rugas. Efeito Cinderela, né? Eu acho que o resultado é de imediato e você já se olha no espelho e já vê uma outra mulher, né? Sem rugas. A aplicação do Botox é o procedimento mais realizado entre as intervenções não cirúrgicas no Brasil. E apesar de ser muito conhecido pelo uso estético, o Botox pode ser indicado para mais de 800 funções. E na maioria delas, para tratar doenças crônicas. Tratar sequelas causadas pelo derrame, paralisia cerebral e distonias com o Botox já é uma realidade no Brasil. Estrabismo, espasmos da pálpebra e da face também já podem ser controlados através do uso da toxina. Agora, pesquisadores do mundo inteiro discutem essa semana em um congresso na Europa a possibilidade de ampliar o uso da substância. A doutora Matilde é uma das maiores especialistas na toxina botulínica no mundo. Ela está no congresso, por isso conversamos via Skype. A médica explica que um dos estudos aponta o Botox como aliado para amenizar a depressão. Pelos testes que se faz para pacientes depressivos, se nota melhora nos índices de depressão. Com isso, a gente tem clinicamente uma melhora do quadro. Agora, todos os mecanismos de ação dentro da depressão não estão completamente esclarecidos, mas seguramente é pelo bloqueio de neurotransmissores. E já pensou perder peso fazendo aplicações de Botox? Essa também é uma aposta dos pesquisadores. Você injetaria a toxina botulínica dentro do estômago. Com isso, as contrações involuntárias que aparecem quando você está com fome, elas deixam de existir e você não desencadeia o reflexo da fome.
O raciocínio é, se você não desencadeia o reflexo da fome, você não come, a menos que você tenha um distúrbio alimentar. Se você não come grandes quantidades, não tem fome, você emagrece. Outra indicação, e que já tem tido bons resultados no Brasil, é o uso do Botox para tratar bexiga hiperativa, que pode causar a incontinência urinária. A bexiga ela tem duas funções, uma que é armazenar a urina e o outro que é esvaziar. O armazenamento da urina ele vai se dar até o momento em que nós temos uma vontade maior de urinar, e durante todo esse período em que ela armazena a urina, ela permanece em repouso. Ela não tem contrações, ela não tem nenhuma atividade. Ela somente vai contrair, ela somente vai ter uma atividade no momento em que nós vamos urinar. Aí sim ela contrai. Em uma pessoa que tem bexiga hiperativa, ela tem contrações, ela tem um funcionamento alterado. Essas contrações ocorrem no período em que ela está armazenando a urina. No período em que ela deveria estar em repouso, ela tem contrações involuntárias. E essas contrações que ocorrem fora de hora favorecem esse aumento da vontade de urinar, esse desejo súbito de urinar, e faz com que a pessoa realmente tenha que ir várias vezes ao banheiro, tanto durante o dia como durante a noite. Cerca de 19% dos brasileiros sofrem com a bexiga hiperativa. O número é muito maior do que o de pacientes com diabetes, por exemplo. Ana Maria tem a doença há 9 anos. Começou com uma vontade repentina de fazer xixi. Em seguida, ficou dependente do banheiro. A cada meia hora, 40 minutos, eu tinha urgência e tinha que procurar um banheiro. Diariamente. Durante o dia, levanto de 7, 8, 9 vezes em uma única noite. Então, eu praticamente não dormia. Chegar ao trabalho era uma tortura. Por diversas vezes pensou em pedir demissão. Da minha casa até o meu trabalho eram 40 quilômetros. E neste percurso eu parava quase que diariamente de 3 a 4 vezes em postos de gasolina. Que me dava vontade do nada. Estava assim, simplesmente parada dirigindo, de repente me dava aquela vontade e era urgente. A única coisa que eu olhava pelo caminho era onde tinham postos de gasolina. A vida social também ficou de lado. Com medo de não ter um banheiro por perto, passou a ficar mais em casa e a recusar convites para se divertir. Ela tentou diversos tratamentos, medicação, fisioterapia e até mudou a alimentação, mas nada resolveu. Aí foi a hora de aplicar o Botox. A substância é a mesma aplicada na face para fins estéticos, porém em dosagens superiores. O Botox é aplicado na parede da bexiga e age na musculatura, diminuindo as contrações do órgão. Ele é um tratamento eficiente, o índice de respostas positivas de sucesso supera 80% a 90%. As pessoas que são submetidas ao tratamento da bexiga hiperativa com a aplicação de toxina botulínica na bexiga tem uma melhora muito grande e tem um ganho importantíssimo na qualidade de vida. Ana Maria faz aplicações de Botox na bexiga há 3 anos e diz que desde então passou a ter vida normal. O tempo de a cada 40 minutos, 1 hora, passa até 3 horas. Você fica até 3 horas, você consegue tomar água, então você tem um controle maior. O efeito da toxina botulínica na bexiga dura cerca de 9 meses e ela pode ser reaplicada quantas vezes forem necessárias, já que não há contraindicação. Um alívio para quem não gosta nem de pensar nos transtornos causados pela doença. Quando começa a acabar o efeito, eu já procuro e refaço, com certeza. Enquanto não tiver outra coisa que cure, que eu não sei se há uma cura ou não, vai ser o Botox. Olá! Esse vídeo é para você que sempre sonhou em fazer Botox,
mas por falta de oportunidade você nunca conseguiu. Eu sou a doutora Yasmin Alvim, cirurgiã dentista, habilitada em harmonização orofacial, e neste vídeo eu vim te fazer um convite super especial. Dia 1º de setembro, aqui na Clínica Oral Dentes, vamos estar realizando o nosso primeiro Botox Day. Essa é a sua chance, essa é a oportunidade para você realizar o seu tão sonhado Botox. Vem com a gente que vai ser um prazer te atender e realçar ainda mais a sua beleza.